quero convidar os irmãos, nós estamos no culto de missões e quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler no capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Segunda epístola ou carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Todos acharam, amém? Vamos acompanhar, irmãos. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Irmãos, embora a epístola de Paulo a Timóteo sejam cartas pastoral, isto é, que orienta a prática de como ser um pastor, né, diante dos grandes embates da vida e da tensão do que é o trabalho ministerial, as cartas, ela possui um caráter normativo, isto é, como é próprio das cartas de Paulo, elas são cheias de normas e de exortações que são indicadas para toda a igreja do Senhor, para toda a igreja. Esta segunda carta a Timóteo, ela parece mais uma escrita mais pessoal de Paulo para Timóteo, fala de uma maneira mais amorosa, reforça o tratamento que ele chama de Timóteo de filho, né? E é como se o momento da partida do apóstolo estivesse chegando, né? Estivesse chegando. É por isso que ele tem uma conversa assim mais afetuosa com Timóteo. Veja o que diz o verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Né? Ele está certamente pelo Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo, ele sabia que a sua partida já estava próxima. Mas esse capítulo 4, né, da segunda carta, o apóstolo Paulo está próximo de sofrer o martírio por mãos do imperador Nero. Mas antes disso, ele coloca Timóteo sob juramento diante de Deus e de Cristo, de que ele vai pregar o evangelho, de que ele vai pregar somente essa palavra e em qualquer tempo. Em qualquer tempo. A preocupação de Paulo era justamente com o evangelho, e ele expressa isso a Timóteo e a sua inquietação com o fato de que ele transmitisse fielmente o evangelho após a sua morte. Timóteo, ele deveria não se envergonhar com o evangelho, ele deveria sofrer pelo evangelho, ele deveria
preservar o evangelho de forma genuína, e ele também deveria pregar o evangelho. Essa preocupação, irmãos, ela nos faz lembrar aquele encontro de Jesus com os seus discípulos, principalmente a conversa dele com Pedro, que diz assim lá em João 21:15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Aí tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse ele pela terceira vez, né? Ele disse: então, pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus voltou a perguntar, agora pela terceira vez, e disse: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Foi como se o Senhor estivesse se certificando de que naquele momento em que ele estava sendo assunto aos céus, deixando a terra, ele ia deixar a missão de Deus em boas mãos. Em boas mãos. E aí o Senhor também, ele nos comissionou a missão do Evangelho. O próprio Deus que nos reconciliou consigo mesmo, né, por meio de Jesus Cristo, ele também nos deu o ministério da reconciliação, para que nós sejamos embaixadores em nome de Cristo para a salvação dos perdidos. Observem que, irmãos, a temática da igreja, ela continua falando justamente sobre a evangelização, que diz assim: salvando vidas e gerando discípulos. Não é isso? E aí a temática mais estreita do ano é tempo de frutificar. Está falando de evangelização. Bom, mas vamos ao nosso primeiro ponto. O desafio de Paulo a Timóteo. O texto, ele começa com expressão. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo. Olha, nós podemos notar, irmão, a seriedade dessas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala a palavra conjuro-te, que quer dizer pedir com insistência, com pressa de realização de um ato, com imprecação, como uma ordem. E aí leva-nos a considerar as testemunhas diante das quais ele deve fazer isso, diante de Deus e de Jesus Cristo, né? Que são as duas testemunhas da responsabilidade que a igreja tem de pregar o Evangelho. A pregação é um grande desafio para todo aquele que foi convocado por Deus para esta honrosa missão. Um desafio ardente e urgente. Conjuro-te. A ideia é carregada de ordem, de ordenança. Alguém para transmitir um ato, um testemunho. Como acontece com o desafio de Jesus com os apóstolos, quando diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Os apóstolos, eles receberam a ordem de fazer e transmitir aos outros aquilo que receberam e testemunharam da parte do Senhor, que ele diz assim: assim como eu vos amei, vocês também devem amar. Aleluia. Pois então, Timóteo, ele precisa ter um grande temor para executar o seu dever, porque ele estava sendo encarregado da missão do próprio Deus. Irmãos, com a gente também não é diferente, né? O temor por obedecer o ide de Jesus é absolutamente necessário, como está escrito lá em 1 Timóteo 9: se anuncio o evangelho, não tenho do que me engloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele nos conjura, o Senhor Jesus, é uma ordem, é uma imprecação, já que temos de responder por isso no grande dia do Senhor, né? Pois é Ele quem irá julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Isto é, aqueles que no último dia estarão vivos e aqueles que vão ressuscitar dos seus túmulos. De uma forma ou de outra, nós haveremos de prestar conta ao Senhor quanto à obra que nos foi confiada a fazer, isto é, de pregar o evangelho. De pregar o evangelho. O segundo ponto fala da pregação no mundo relativista, né? Verso 2. No verso 2, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. É uma palavra de ordem. Proclame a palavra, anuncie Jesus, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Anuncie ao mundo inteiro o Cristo de Deus que veio salvar o homem por meio do seu sacrifício. É interessante que no capítulo anterior, se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo faz uma firme defesa da autoridade das Escrituras, afirmando que ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. E agora, Timóteo, ele conclama Timóteo a aplicar essa palavra que é útil para proclamar com toda a força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Isto é, a palavra ser pregada, ela tem que trazer certeza na vida de quem ouve. De quem ouve. E aí nós olhando para nosso contexto, vemos que essa exortação é bem atual. Em dias que muitos estão diminuindo a palavra, estão esvaziando o seu conteúdo, ofuscando o brilho da palavra e a sua autoridade nos que confessam a fé cristã, nós temos a obrigação de colocar a palavra no seu devido lugar. Nós precisamos resgatar a sua supremacia.
Porque, irmãos, uma coisa é pregar a palavra de Deus, mas outra coisa é pregar sobre ela. Porque quando você prega sobre, você quer colocar seus próprios entendimentos. E aí é que está o problema, né? Paulo ordenou a Timóteo a não pregar as suas próprias ideias, nem pregar mensagens populares para agradar os ouvintes. Timóteo tinha que pregar a palavra de Deus. A palavra deve ser o conteúdo da nossa pregação e autoridade daquele que prega. Precisamos de uma volta ao cristianismo apostólico, onde a igreja reconheça a supremacia das Escrituras e coloque a palavra de Deus no centro do culto, da pregação e também da vida. Que ela seja evidenciada no estilo de vida que nós vivemos. Porque às vezes, irmãos, a gente vive a palavra quando estamos no culto. Mas às vezes, quando não estamos, a velha natureza, ela quer se mostrar. E aí, a gente, às vezes, por causa de uma discussão, a gente se torna uma pessoa briguenta, né? E às vezes se comporta como um descrente. E é feio, porque sempre aparece alguém que diz assim: olha o crente, né? Eu lembro do testemunho de Valéria. Valéria foi a ex-Globeleza, né? Mas ela se converteu. E ela ficou intrigada, porque de repente o seu filho, ele cortou o cabelo de maneira bem diferente, radical. Um lado raspado e o outro com cabelo. Acho que vocês já viram algumas pessoas assim. Ela ficou intrigada com aquilo. E ela resolveu fazer uma visita à escola dele. E aí, quando ela viu lá, os seus colegas estavam, a maioria dos adolescentes e jovens, com o mesmo corte. Ela disse: não, meu filho, não é assim não. Você é uma nova criatura. E você tem que ser diferente no meio deles, porque você é crente. E a gente sabe, irmãos, que o cristão, ele é muito mais do que aparência, né? É muito mais do que aparência. A pregação do evangelho é feita não só pelo meu falar, mas também pelo meu comportamento, pelas minhas ações e até pelo meu silenciar, né? Por outro lado, não podemos sonegar a palavra e ficar calado, né? Porque isso vai sonegar a palavra e privar as pessoas de conhecer a graça de Deus. É ficar com a mensagem do evangelho só para nós, como pensavam os judeus no primeiro século. Achavam que o Cristo tinha se revelado só para a nação de Israel e não para todas as nações. Reter a mensagem da salvação é uma atitude cruel para com os perdidos, uma vez que a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a gente não pregar, como eles vão se converter? Como eles vão entender o amor de Deus? É preciso pregar. Deus chama as pessoas para serem salvas através da palavra. Por isso não podemos deixar de falar. A palavra de Deus é poderosa e ela tem vida em si mesma.
A palavra de Deus é a divina semente que, semeada, se faz brotar em qualquer solo, sobretudo na boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Ela nunca volta vazia, a palavra de Deus. Sempre cumpre o seu propósito para o qual foi designada. E neste verso, irmãos, que nós lemos, verso 2, nós encontramos 5 imperativos, 5 ordens do Senhor. Primeiro, prega. É a primeira tarefa básica da transmissão da mensagem do Evangelho, como Paulo fazia. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso significa que a nossa missão de anunciar publicamente o Evangelho, pregar, indica o ministério público do pregador. E quando a gente prega, nós precisamos fazer de maneira contextualizada. Primeiramente, ele diz: insta, insiste, convida novamente aquele vizinho para o grupo familiar perto da sua casa, para onde você vai. Insiste, sê mais frequente, chama o teu amigo, fala do Evangelho para que ele se converta. Ele às vezes vai dizer: você só tem isso para mim. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Insista com ele. Teve uma vez que eu convidei um amigo para um culto na minha igreja, quando eu estava no interior. Eu só faltei puxar um amigo pelo braço para entrar dentro da igreja. Ele continuou na janela, mas ficou até o final do culto na janela. Depois ele diz assim: corrige. Pregar a palavra de Deus nem sempre é agradar aos ouvintes, porque às vezes nos leva a frisar falhas dos seus pecados, ou de crentes e até mesmo de não crentes. Mas mesmo assim, nós devemos pregar. Mas a gente deve fazer isso, irmãos. Paulo diz: com longanimidade. Quando a gente repreende, quando a gente aponta o pecado. O que é longanimidade? É mansidão, né? Eu fico observando quando o pastor testemunha que ele às vezes ia com um amigo pregar. Você, pelo microfone, né? Você que está aí, atrás da porta, a porta fechada, você é um pecador miserável. E Paulo diz: não, repreenda, mas faça de maneira mansa, né? De maneira mansa, longânima. Ele também diz assim, olha, repreende. Esta é outra palavra que salienta um lado negativo da pregação. Os falsos mestres, com suas doutrinas errôneas, devem ser combatidos. Aqueles que pregam erroneamente, a gente tem que dizer, irmãos, isso aí não é evangelho, não. Eu tinha uma colega no trabalho que ela nunca ia para a igreja, dizia que era crente. Ela só acompanhava as novelas, né, da Record. Aí disse: não, está escrito assim, assim, assim. Eu disse: não, isso está na minha Bíblia, não. Eu corrigia na hora. Corrigia na hora. A gente tem que ter coragem para que o evangelho permaneça genuíno. Não, a Bíblia não diz assim, não. A Bíblia diz assim, assim, assim. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmãos, né? Bem como os crentes vacilantes na prática cristã devem ser advertidos. Irmão, isso não é de Deus não, viu?
Diga brincando assim, isso não é de Deus não, mas diga, né? O irmão está orando, né? E finalmente exorte, né? Essa palavra ela foi traduzida para confortar ou suplicar, dependendo do seu contexto. Ela consola e ajuda, mas também exorta para o abandono do mal. A palavra finalmente ela deve ser transmitida com certeza, deve ser feita com mansidão, mas a doutrina, irmãos, jamais pode mudar, jamais pode afrouxar, mesmo que não seja aceita. Eu já falei outra vez aqui, uma colega do trabalho dizia: Misael, não posso trocar essa palavra pecado por outra não? Pecado sempre vai ser pecado, né? Não temos que afrouxar a doutrina por causa do passar da cultura do mundo, não. Porque virá tempos difíceis, Paulo diz no verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. No início do capítulo 3, o apóstolo ele descreve sobre tempos trabalhosos, sobre as qualidades e éticas morais dos homens que surgirão nos últimos dias. E é interessante que é grande a lista, pode ver aí, capítulo 3, vamos ver a partir do verso 5. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, é muito grande, irmãos, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desse. Olha, irmãos, da mesma forma, neste ponto, o escritor aponta novamente para um tempo escatológico, quer dizer, para os tempos dos fins, né? Em que mostra uma geração futura. Ele vai falar justamente dos tipos de ouvinte e de espectadores, tanto do evangelho como de heresias pregadas e ensinadas pelos falsos mestres. Certamente o apóstolo Paulo estava falando dos ouvintes do evangelho, dos seguidores das falsas heresias, dos judaizantes, dos mestres gnósticos, dos mestres das seitas heréticas e das religiões pagãs e de todos os falsos mestres nos últimos dias. E eu quero dizer que esses últimos dias é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A maioria das pessoas não querem dar ouvido às boas novas do Evangelho de Cristo, nem aos bons ensinos da doutrina cristã, de que é pela cruz que os pecadores são salvos e que os salvos são santificados. É pela cruz de Cristo. Muitas vezes nós estamos pregando e ensinando a verdade e as pessoas simplesmente dizem assim: eu sei, mas eu creio de outra forma. Meus irmãos, a nossa voz é ouvida, mas a palavra não
penetra na alma nem no espírito dessas pessoas. O texto diz que as pessoas se voltarão para as fábulas. E que são fábulas? Fábulas são mentiras que são anunciadas tão profundamente e repetidamente como se fosse uma verdade. Por exemplo, quando a gente fala de casamento, muita gente acha que Deus criou uma pessoa exatamente para ser o seu cônjuge. É o que alguns chamam de alma gêmea. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Né? Tem um conto da mitologia grega que o homem, ele foi formado com 4 pernas, com 4 braços e com 2 caras, né? Aí Zeus, né? O Zeus da mitologia grega, ele com ciúme do homem, aí dividiu ele no meio, separou. E aí, na mitologia grega, diz que uma parte fica o tempo todo buscando a outra metade. Isso é mentira do diabo. Porque, às vezes, quando os cônjuges não se esforçam para manterem o seu casamento, ele se aproveita dessa fábula e diz: não era minha cara metade, não era minha alma gêmea. E aí não assume a sua responsabilidade de manter o casamento. Os irmãos entenderam? Deus criou o homem e a mulher únicos e completos para serem uma só carne quando se casam. Isto é, eles têm suas próprias individualidades, mas vivem, irmãos, tão harmoniosamente que é como se fosse uma só pessoa, uma só carne. Amém? O propósito das fábulas é afastar as pessoas da verdade, apegando para que as pessoas se apeguem às mentiras. As pessoas se sentirão ofendidas com as sã doutrinas, elas preferirão as palavras suaves e agradáveis das fábulas, mesmo que as leve para o inferno. E o último ponto diz assim: o nosso compromisso é com Deus e a sua palavra. Verso 5, que diz assim: tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Aqui está o apelo a Timóteo, como ministro ideal do evangelho, que não segue os falsos ensinos e a maneira de viver dos hereges. O trabalho do servo tem várias partes. Ele deve pregar a palavra, ele deve argumentar, ele deve repreender e ele deve exortar. Ele deve se esforçar e ser cuidadoso. Ele deve insistir a tempo e a fora de tempo. Ele também deve ser sóbrio em tudo. Quer dizer, observar sua própria vida, se está de conforme com a palavra. Procurar uma oportunidade para fazer o bem. Não deixar escapar as oportunidades por meio de negligência. E estar atento ao seu trabalho. Estar atento contra as tentações de Satanás para não ser distraído. Zelar pelas almas daqueles que foram confiadas a você. Ele deve, inclusive, contar com as aflições e suportá-las e tirar o máximo de proveito delas, mesmo que as privações, dificuldades e inquietações queiram impedir. Às vezes você está na liderança, né, de
de um trabalho, de um GV, e aí o grupo se torna tão não cooperando, né? Mas você permanece firme, porque você tem diante de Deus, de apresentar essas vidas diante do Senhor. Persevere e Deus vai dar vitória. Finalmente, sejamos, pois, irmão, a tocha reluzente da verdade, servindo a Deus e a sua amada igreja com amor e dedicação. Que Deus nos dê graça e sejamos instrumento para a fiel pregação das Escrituras. Que o Senhor fortaleça nossa vida frágil e capacite nossas mãos nesta santa e divina peleja. Deus nos abençoe. Amém.